O cristão e a lei. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, versículo 2. Separados estais de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Mas a natureza do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. A lei ou Cristo. Com afirmação categórica vos digo, depois que à luz do Pentecoste, o Espírito de Cristo fez sua fusão em minha vida, passei a não depender mais da lei para controlar o meu comportamento, pois a natureza de Cristo em nós nos proporciona comportamentos acima das exigências da lei, pois andar uma milha a mais e oferecer a outra face, Mateus 5, 38 a 41, está acima das exigências da lei. E só a adquirimos com a fusão do Espírito Santo em nós, pois a natureza de Cristo em nós nos coloca acima da lei com o caráter de Cristo. Jesus não aboliu a lei, pois os incrédulos precisam dela como um espelho e disciplina, ver seus pecados e sentir a necessidade de receber a fusão do Espírito Santo na conversão cristã. Quando um cristão comete falhas, o Espírito Santo leva-o ao confronto da palavra de Deus, fazendo da consciência o tribunal do julgamento. Com base em experiências próprias, nossa consciência só alivia do peso da falha após buscarmos o ajuste com Deus, pela mediação do poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. A partir da nossa conversão cristã, que é a mesma fusão do Espírito Santo em nós, a lei mosaica em nós foi substituída pela graça de Deus, pois, em Cristo, a lei mosaica deixou de ter efeito de julgamento sobre nós, cristãos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são guiados segundo a carne inclinam-se para a natureza da carne, mas os que são guiados segundo o Espírito anseiam pela natureza do Espírito. Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 5. A lei da graça acima da lei mosaica. Lá nos anos 1970, um jovem me propôs a venda de uma bicicleta nova pela metade do preço pago para pagar uma dívida no banco. Ele não era bom pagador de empréstimos, por isso o ajudei da seguinte maneira: vou comprar a sua bicicleta pela metade do preço. Quando você conseguir o dinheiro, a venderei pelo mesmo preço que paguei.
Uma semana depois, ele me propôs a compra da bicicleta. Achando que eu a venderia com alguns lucros, me propôs dinheiro a mais. Como o combinado, vendi e vendo as suas dificuldades financeiras, lhe devolvi a bicicleta pelo mesmo valor pago. Ele, questionando, disse: a lei lhe dá o direito de alguns lucros. Foi quando lhe respondi: acontece que a lei da graça em mim não me permite te explorar. Separados estais de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Gálatas capítulo 5, versículo 4. A graça que controla o cristão de fato e de verdade está acima da lei. Por isso vos afirmo, o cristão controlado pela graça de Cristo não depende da lei para controlar seu comportamento. Jesus disse: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5, versículo 20. Só a graça de Cristo nos coloca acima das exigências da lei mosaica.